E aí, pessoal, tudo certinho? Como é que estão os estudos? Estamos a praticamente um mês da prova, né? Então é hora agora de intensificar a matéria, tirar as dúvidas, para que no dia da prova vocês possam fazer uma prova excelente e serem aprovados. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três assuntos que praticamente é certo cair em prova e que muita gente tem dúvida. A gente vai falar sobre semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas. Você lembra do seno, cosseno, tangente? Então, tem muita gente que não gosta disso aí, né? Então vai ser o tema do nosso roteiro número 13, tá certo? Então, como eu costumo falar sempre, né? Vamos parar de enrolar e vamos começar essa aula? Vamos lá. Pessoal, a ideia de semelhança, ela está ligada à ideia de ampliação ou redução de um objeto, tá? Objetos semelhantes são aqueles que guardam mesmas características. Por exemplo, a gente pode ter uma miniatura da Torre Eiffel que representa, se você for dividir as medidas originais da Torre Eiffel, por exemplo, a altura da Torre Eiffel original pela miniatura, você vai ter, se a miniatura, claro, for bem feita, né, a mesma distância entre os pés das bases. É um exemplo. Você também pode ter, numa escala menor, você pode ter um Fusca, tamanho original, e uma miniatura de um Fusca, tá? Também imaginando que seja feita na mesma proporção. O que isso quer dizer? Se você pegar, no caso do Fusca, a roda do carro original, tá? Do Fusca que você dirige na rua, você for dividir pelo tamanho também, aí você pode escolher se é a circunferência, se é o raio, mas o que for em um tem que ser no outro. Então pega o raio da roda maior, divide pelo raio da roda menor, você vai encontrar um valor. Tá? Essa razão que você encontra, tá? Ela vai ser a mesma razão que você vai encontrar se você pegar de novo o maior para o menor. Né? Pegar, por exemplo, o tamanho do para-choque, do maior para o menor. Por quê? É como se você encolhesse, tá? Então ele mantém a mesma proporção, tá bom? E com relação à nossa matéria de semelhança, esse conceito é aplicado aos triângulos. E quando que eu posso falar que dois triângulos são semelhantes? Quando eles possuem os três lados iguais. Para efeito de prova, isso que eu vou dizer aqui agora, gente, é voltado para Liberato, tá? Então, para efeito de prova, você vai identificar esses ângulos quando eles vêm na questão. Está ali ângulo de 60, 30, um triângulo reto, que é o que costuma normalmente aparecer, ou quando você tem elementos que te permitam aferir qual é o terceiro ângulo. Por exemplo, ele fala que é um triângulo isósceles. Você tem que imaginar, tem que lembrar que, sendo isósceles, os ângulos da base ali são iguais. Tá certo? E como que se processa? Como é que a gente faz essas razões, né? Quem por quem, igual a quem por quem. Como é que funciona isso? Então vamos seguir aqui no nosso roteiro. Eu aqui tenho um triângulo ABC, tá? Não estou dizendo que é retângulo, tá bom? Esse ângulo aqui em cima, o ângulo B, deixa eu marcar aqui, tá? Ele pode ser um ângulo qualquer. Quando for retângulo, vai estar de alguma forma indicado. Poderia ser também, mas não é o caso, tá? Quero dizer que pode ser qualquer triângulo. Aqui você tem, gente, o triângulo ABC. E repara o seguinte, esse segmento, eu vou botar aqui em vermelho para ficar fácil, para identificar. Essa base aqui, olha, AC, tá bom? Essa base aqui, ela é paralela a essa aqui, tá bom? Em sendo paralelo, o que nós temos aqui? Temos aqui um outro segmento, que vai daqui até aqui, tá? E nesse caso aqui, o que nós temos nessa figura? Repara que eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Quando eu tenho isso, os ângulos, esses ângulos aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes, porque se eu pegar a reta de cima e colocar na de baixo ali, você vê que é o mesmo ângulo. Então esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Quero que você lembre disso, tá?
quando eu fizer o roteiro sobre o Teorema de Tales, eu vou então dar mais um reforço nesse ponto. Mas eu quero que você entenda isso. Eu tenho aqui um triângulo, aí eu peguei a base, subi com a base de maneira paralela, e quando eu crio um outro triângulo em cima, aqueles ângulos de uma ponta e de outra, eles serão ângulos correspondentes, logo terão a mesma medida, tá bom? Então vamos voltar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir a gente. Vamos lá. E como é que eu faço essa relação aqui de semelhança? Olha só. A minha dica é a seguinte: você pega os lados opostos, tá? Ao mesmo ângulo no triângulo maior, dividido pelo menor. Ah, mas eu posso fazer do menor para o maior? Pode também, tá? O que é importante é o seguinte: se você começou do maior para o menor, então vai ser maior para o menor, maior para o menor, maior para o menor. Não pode no meio do caminho trocar, senão vai errar tudo, tá? Então vamos ver como fica essa nossa proporção aqui. Olha só, vou pegar primeiro aqui o ângulo A, esse aqui, tá? Quem é o triângulo, o ângulo A, tá? Ele pertence ao triângulo maior. Quem é o lado oposto ao ângulo A? É o lado, olha aqui, olha, BC. BC. Então eu coloquei aqui, BC. Agora eu vou pegar o lado oposto a esse ângulo que tem a mesma medida do ângulo A, tá? O que eu falei, tem que ser lados opostos ao mesmo ângulo, tá? Medida do ângulo. Aqui eu tenho também a medida igual, aqui de baixo. Então, quanto vale essa medida nesse triângulo pequenininho, aqui de cima? Ele vale BE. Então, olha, tenho aqui, BC sobre BE. Peguei a medida do lado oposto ao ângulo A no triângulo maior e dividi sobre a medida do ângulo referente à mesma medida do ângulo A, tá bom? Ó, maior aqui, menor, tá bom? Agora eu vou pegar o ângulo B. Vou pegar para não ficar confuso para vocês, tá? O ângulo B é esse aqui. O ângulo B, gente, no triângulo maior, quem é o lado oposto a ele? É o lado AC. Ó, que a gente tem aqui, AC. Tá? E no triângulo menor? Olha, é o DE. Então, ó, tenho esse aqui, que eu vou dividir por esse aqui. Por quê? Cada um deles está oposto ao mesmo ângulo, o maior e o menor. Por fim, eu tenho, vou apagar aqui sempre para não ficar muito poluído aqui para vocês, tá? Tem agora aqui o ângulo C. O ângulo C, ele é oposto, né? Ele tem como lado oposto, no triângulo maior, o segmento AB. Olha, AB. Ó, AB. E ele é a mesma medida que eu tenho aqui, que vai me dar, vai ser oposto, né, ao segmento BD. Aqui. Então, é assim que a gente faz a proporção, que você vai fazer isso na sua prova. Você vai pegar, você vai identificar aqui os ângulos e a proporção vai ser essa, tá? Para você não errar na sua prova. Bem, repara que aqui, gente, nesse primeiro triângulo, ficou bem fácil você ver. A gente subiu ali, né, de maneira paralela ali àquela base, e você viu que são ângulos correspondentes. Então fica bem fácil. Porém, a prova não costuma ser tão generosa. A prova é feita para derrubar o aluno. Por quê? Porque se vê uma questão muito fácil, muita gente acerta. Então eles têm que pegar algumas questões, colocar um pouquinho mais apurada para que só aqueles que estudaram possam acertar, tá bom? E como é que funciona isso aqui na prática? Ou seja, como é que você vai encontrar isso aqui na sua prova? Preste atenção. Aqui é o caso que eu falei, né? Igual o caso de cima. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui está indicado que é um ângulo reto. Então você faz aquela proporção, né? Aqui também é reto, esse ângulo aqui é comum aos dois triângulos e aqui são também correspondentes, são iguais. E nesse caso aqui, agora eu tenho uma outra situação que é parecida, mas não é igual, e que eu tenho ângulos, tá? Que são iguais. Então logo eu tenho uma relação de semelhança. Mas eu pergunto assim, poxa, professor, mas eu não estou vendo que é igual isso aqui. Então vamos ver agora. Olha só, eu tenho aqui
um ângulo reto, tá bom? Tenho aqui também um ângulo reto. Pô, beleza. Agora, olha só, no meu triângulo maior, no maior, quem são os meus ângulos aqui? Eu tenho aqui um ângulo F, tá? Ó, vou apagar aqui para vocês verem. Tem esse ângulo aqui. Tem um ângulo G e tem um ângulo H, tá bom? No triângulo menor, tá? Eu tenho o mesmo ângulo G, que é comum aos dois triângulos. Tenho um ângulo reto também. Poxa, se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também tem que ser igual. Com isso, tem o G, tem aqui F. Esse H, então, aqui, gente, tem que ser esse ângulo aqui. Porque o triângulo maior, ele tem ângulos reto, G e H. E o menor também, se ele tem G e reto, o terceiro ângulo tem que ser H. Então, é aí que você deduz. Esse tipo de arranjo aqui na prova é o que mais costuma cair e que você tem que ficar atento para não perder a questão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa semelhança. Como é que ela vai ficar, então? Vou partir aqui do G, tá? Que é o ângulo reto. Quem é o lado oposto aqui? É GH, que eu botei aqui. A gente está indo do maior para o menor, tá? Quem é oposto ao reto no menor? Tá? GI, tá? Vou botar aqui, é o GI. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, tá? Quem é oposto aqui ao ângulo G? Esse aqui, no maior. Quem é? FH. E quem é oposto aqui no menor? É esse aqui, tá? É o segmento JI. Por fim, eu tenho ali o último. Eu vou ter no maior oposto ao H, eu vou ter aqui FG. E aqui no menor aqui, eu vou ter o segmento que vai daqui até aqui, que é o segmento GJ, tá bom? Vou aqui apagar para não ficar muita confusão, vocês poderem acompanhar melhor. E, pessoal, uma dica, tá? Quem tiver dificuldade nesse tópico aqui, eu recomendo bastante que você baixe esse PDF, você tenta imprimir. Eu sei que muitas vezes é difícil encontrar uma impressora. Por quê? Para você poder acompanhar esse ponto pelo PDF. Você escreve, você vai me acompanhando, tá? Se tiver dificuldade, por quê? Porque essa matéria aqui é uma das mais chatinhas da prova. Não é nada assim impossível, mas é uma matéria bem chatinha. Você tem que fazer as questões até ter confiança de como você vai resolver isso na prova, tá certo? Aqui uma dica, olha, para efeito de prova, Liberato costuma cobrar questões envolvendo conhecimentos de semelhança, Pitágoras e relação de seno, cosseno, tangente. Eu posso ter as três relações, né, ou duas delas, numa só questão. Por isso que é importante você saber aqui esse tópico, tá bom? O nosso próximo tópico é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é o nosso velho conhecido, né? Então, como a gente pode enunciar o Teorema de Pitágoras? Vamos recordar aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. Pitágoras, gente, aí sim, quando eu falo em Pitágoras, eu estou falando necessariamente num triângulo retângulo. Não existe outro, tá bom? Eu vou ter, então, a seguinte situação. O lado que está oposto ao ângulo reto, ele recebe o nome de hipotenusa e é o maior lado desse triângulo. Os dois outros lados, eles são chamados catetos. Então, como é que eu faço para calcular um dos lados, o cateto e a hipotenusa? Eu vou ter a seguinte relação. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tenho, portanto, essa relação aqui que vocês já conhecem, né? Então, a gente está só fazendo uma revisão. Outra coisa, o triângulo, ele, mesmo sendo retângulo, ele pode ser um retângulo isósceles. Nada impede que os catetos sejam iguais. Eu não posso ter hipotenusa igual, porque não vai ter ângulo para isso. Mas eu posso ter sim, posso ter os catetos iguais. Quando os catetos são iguais, tá? O que acontece? Eu já sei quanto valem os ângulos. É 90 graus, 45, 45. Tá? E com isso, eu posso também afirmar que
os catetos têm a mesma medida. Então, um cateto é igual ao outro. Isso quando o triângulo for retângulo isósceles, tá bom? E vamos ver agora aqui as consequências dessa relação do triângulo retângulo, né? Aqui na minha figura, eu tenho a hipotenusa A, vou chamar aqui de um ponto H, tá bom? Aqui eu tenho a minha altura H, tenho o cateto C e tenho o cateto B. Uma das relações que a gente pode tirar daqui é o seguinte, lembra que a área de um triângulo, eu vou botar aqui do lado, a área é dada pela relação base vezes altura por 2. Quando você observa aqui esse triângulo ABC, você pode calcular essa área de duas formas. Você pode pegar a base BC, que é a hipotenusa, essa base aqui, tá? Que equivale à medida do A, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, se você for pegar aqui o BC como base, você vai ter A vezes H sobre 2. Mas eu posso também pegar, nesse triângulo retângulo, e falar, não, a minha base é um dos catetos. Qual deles? Tanto faz, o B ou o C. Se eu pegar o B como base, como se eu girasse aqui essa figura, tá? Lembra do movimento que a gente viu no último roteiro de rotação? Então, eu girei essa figura para quê? Apenas para que eu veja mais fácil que é uma base, tá bom? Mas aqui, se o meu B, meu cateto B, tá, é a base, quem é a altura? A altura é o C. Então, eu posso também escrever área é igual o produto dos catetos por 2. E agora, pessoal, a área é igual a área. Então, se A vezes H sobre 2 é igual a B vezes C sobre 2, eu posso cortar o 2 com 2, logo, eu posso afirmar que A vezes H é igual a B vezes C. Ou seja, a hipotenusa vezes a sua altura é igual ao produto dos catetos. É isso que fala para a gente essa primeira relação aqui, tá? É isso que fala para a gente. Outro detalhe que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Eu aqui tenho, presta bem atenção, tá? Que isso costuma cair muito em prova, mas muito. Eu tenho aqui, pessoal, a minha hipotenusa. Isso aqui é uma altura. Se é uma altura, esse ângulo aqui tem que ser um ângulo reto, né? Perpendicular. Olha só, eu vou chamar aqui de um ângulo B, tá? E vou chamar aqui de um ângulo C, tá bom? Olha só, pega o triângulo maior, tá? Maior, que é o triângulo A, B e C é o maior, tá? Quem são os ângulos do triângulo ABC? 90 graus, ângulo B e ângulo C. Vamos pegar agora esse triângulo aqui, tá? Aqui é um ponto H. Então, vamos pegar o triângulo formado pelos pontos A, B e H. Eu tenho aqui o ângulo B e tenho aqui também um ângulo reto. Olha, B reto, quem é o outro ângulo? Olha, é o ângulo C. Então, esse camarada aqui é o C, certo? Nesse pequeno também aqui agora, eu tenho reto, tenho C. Quem vai ser o terceiro? O terceiro vai ser B. Então, observa, quando eu traço essa altura aqui, no triângulo retângulo, altura relativa à hipotenusa, eu formo dois triângulos, que são semelhantes entre eles e também com um maior. É isso que eu quero que vocês vejam aqui. Então, esse aqui é o nosso enunciado. É bom vocês gravarem isso aqui, porque isso aí pode cair na prova como enunciado, para que você monte uma figura, então calcule o valor. Triângulos pitagóricos. O que vem a ser um triângulo pitagórico? A gente pode ter qualquer medida do lado do triângulo. Pode ser uma fração, um número irracional, pode ser, tá? Número inteiro. Quando eu tenho um triângulo formado, os catetos e a hipotenusa, eles são representados por números naturais, tá? Por que eu não disse inteiro? Porque inteiro pode ser negativo. Claro que aqui a medida só pode ser um número positivo. Então, quando eu tenho um triângulo onde
os catetos da hipotenusa são dados por números naturais, esse triângulo recebe o nome de triângulo pitagórico. O mais famoso deles é o triângulo de lado 3, 4 e 5. É o mais famoso, tá bom? Temos outros também. Temos o triângulo com lado 5, 12 e 13. E por que é importante você saber isso aí? Existem, como eu falei, tem vários. Esses aqui são os mais pedidos, se aqui para vocês, deve ser com base na proporção disso aqui. Mas por quê? Vamos lá. Vou pegar aqui um triângulo, retângulo, tá? Aqui eu tenho símbolo, aqui é retângulo, né, hipotenusa, 3 e 4, tá? Então isso aqui é um triângulo pitagórico. Se eu multiplicar cada lado desse aqui por um número, tá? O triângulo resultante continua sendo pitagórico. Então, por exemplo, vou pegar aqui maior, né? Vou pegar esse lado aqui, esse aqui e esse aqui. Vou multiplicar pelo mesmo número. Vou multiplicar por 3, por exemplo. Quando eu faço isso, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Tá? Continua sendo um triângulo pitagórico. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês vejam com relação a essa situação aqui. Tá? Vamos agora para o nosso próximo ponto. Falar agora sobre relações trigonométricas. Esse é um ponto que muita gente fica naquela dúvida, não gosta muito porque não entende como foi dado. E vamos agora aqui resolver a guerra, certo? Gente, mais uma vez eu estou trabalhando com um triângulo retângulo. Outra coisa, para ficar bem claro, eu não vou falar sobre o círculo trigonométrico, porque aí envolve muito mais conhecimento e não cai na prova de vocês. O que eu vou trazer para vocês é o que cai na prova de vocês com base no edital e com base nas questões também que já caíram em provas anteriores. Então, eu vou dizer assim, professor, mas eu ouvi que tinha uma situação assim e tal, e realmente deve ter. Só que para a Liberato, esses roteiros são feitos para a Liberato, nós não precisamos nos aprofundar tanto. Tá certo? Então, vamos lá. Feito esse pequeno adendo, temos aqui o nosso triângulo retângulo. Aqui, o A é o meu ângulo reto, 90 graus, tá? Aqui eu tenho um ângulo chamado ângulo alfa, ou seja, o ângulo reto é o meu ângulo alfa. Aqui eu tenho um ângulo beta e aqui eu tenho um ângulo gama, tá bom? E como que são essas relações trigonométricas? No triângulo retângulo, gente, vocês vão ter que gravar esses conceitos, tá? Eu tenho três funções aí trigonométricas, três relações trigonométricas, né? A gente também chama de razão também. Eu tenho, a primeira é o seno de um ângulo. Como é que eu obtenho o número referente ao seno de um ângulo? Eu vou dividir o cateto oposto àquele ângulo, tá? Pela hipotenusa. Isso me dá o seno em número decimal daquele ângulo. Então, minha primeira relação aqui é o seno. A minha segunda relação, cosseno. Cosseno, eu vou dividir, dessa vez, o cateto adjacente. Mas o que é o cateto adjacente? É o cateto que faz ângulo, tá? Eu tenho um ângulo formado, aqui no caso, um ângulo alfa qualquer. Repara que aqui, tanto o ângulo beta como o ângulo gama, eles têm como lado comum a hipotenusa. E o ângulo beta, ele tem um cateto adjacente. Esse adjacente é o que ajuda a formar o ângulo. Então, é esse cara aqui que está coladinho com ele. Então, qual é a definição de cosseno? Eu vou dividir esse cateto, a medida desse cateto adjacente, pela hipotenusa, tá? Então, cosseno. Você tem que gravar esse conceito, não tem jeito. Tangente. Tangente, eu vou estar dividindo a medida do cateto oposto pelo adjacente. É a mesma coisa que eu dividir o seno pelo cosseno, tá? Então, aqui, para a gente poder exemplificar aqui as relações, seno de beta, B sobre A. Por quê? Quem é o oposto? B
E A, o cosseno, é o seno. Cosseno, quem é? É o adjacente pela hipotenusa. Ó, quem é aqui em relação ao B adjacente? É o C. Pego então o C hipotenusa, me dá a minha relação de cosseno. E a tangente? A tangente divido B sobre C. Quem é B? B é o oposto, tá? Aqui, sobre o adjacente. E como eu falei, isso é a mesma coisa que você dividir o seno pelo cosseno, tá? Então a gente tem aqui mais essa relação aqui, para ficar bem clara, tá? A gente vai ver questões sobre esse tema e como a Liberato também tem cobrado isso em prova. Você vai ver que é bem tranquilo, é só ficar atento. E agora, pessoal, por fim, nós temos, né, ainda nesse ponto de razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos os chamados ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? Vamos ver aqui. Os ângulos de 30, 45 e 60 graus, eles já apresentam um valor ali que a gente já sabe, porque eles são decorrentes da apuração no círculo trigonométrico, a gente não vai ver aqui agora, mas são valores que a gente tem que saber para efeito de prova. Algumas provas, tá? Por exemplo, Liberato, às vezes coloca o valor do seno, cosseno e tangente, às vezes não coloca. Mas sempre que for um ângulo notável, você tem que saber esses valores. Então vamos lá. Que valores são esses? Seno, tá? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E quanto que ele vale? Ele vale meio, 0,5. Está aqui, ele vale meio. Seno de 45, presta atenção. Se eu tenho um triângulo retângulo, aonde um dos ângulos mede 45 graus, o outro também mede 45 graus. Então, os meus dois catetos são iguais. O seno de 45, então, vai ser igual ao cosseno de 45, que vai valer raiz de 2 sobre 2. Temos agora o seno de 60. O seno de 60 vai ser igual, o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30, que vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Tangente, já viu? Vai ser a razão do seno pelo cosseno. Então, quando eu pego aqui o valor de seno de 30 e divido por cosseno de 30, eu vou encontrar a tangente, que é a raiz de 3 sobre 3. Repara aqui, tangente de 45 graus. Ó, é o seno de 45, cosseno de 45, são iguais, então, quando eu divido os números iguais, eu vou ter 1, tá? Minha razão vai ser igual a 1. E aqui a mesma coisa com 60. Vou dividir o seno de 60, cosseno de 60, vou encontrar raiz de 3, tá certo? Isso aqui eu vou aprofundar mais com vocês quando a gente vê, não nesse roteiro, mas depois, questões que eu vou trazer para a gente poder exercitar mais. Quero que, por enquanto, você grave esses valores aqui. Depois eu vou dar um macete também, para que você, na hora da prova, se tiver com dificuldade, você não ter problema em recordar como que chega aqui nesses valores. Tá bom? Agora vamos ver, né, 4 questões da Liberato sobre esse assunto, para que você tenha a ideia de como isso tem caído em prova, tá bom? Pessoal, vamos ver agora então a questão, né, nosso roteiro, que caiu no ano de 2016 para ingresso nesse ano Liberato, questão número 36. A questão fala o seguinte: no triângulo abaixo, temos que BC é igual a 9 centímetros, AC igual a 12 e DE igual a 2. Ele quer saber a medida da hipotenusa do triângulo ADE. Então, vamos pegar aqui. BC é 9. Vamos colocar os elementos que ele dá para a gente na figura. Esse camarada aqui vale 9. AC vale 12. Quem é AC? É daqui até aqui, né? Isso aqui vale 12. Ele fala que DE vale 9 sobre 2, ou 4,5. Então, vou botar aqui 4,5. Ele quer saber a hipotenusa do triângulo ADE. Quem é a hipotenusa do ADE, gente? ADE é esse pequenininho aqui, né?
é o lado que está oposto ao ângulo reto. Então aqui é um ângulo reto, então ele quer saber quanto vale esse cara daqui até aqui, tá certo? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu tenho aqui a medida que eu preciso saber está oposto ao ângulo reto, tá? E aqui eu tenho o BC e o DE que estão opostos ao mesmo ângulo A. Então eu vou trabalhar com essa relação desse ângulo aqui com a medida dos ângulos retos. Eu preciso então encontrar quanto vale a hipotenusa. Tenho duas maneiras de fazer isso. A clássica é através do teorema de Pitágoras, né? Vou pegar aqui AB, que é a hipotenusa. AB ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. AB ao quadrado, isso aqui vai dar 81 mais 144. AB vai ser igual a raiz 225, que vai ser igual a 15, tá? Fiz direto já. Agora, você também tem outra maneira de encontrar. Repara só, ABC não é retângulo? Você vê aqui, poxa, 9 e 12 são números naturais, né? Não quer dizer que o terceiro, obviamente, tem que ser natural. Mas você suspeita, fala assim, peraí, mas 9 e 12, né? 3, 4, 5, né? Pitagórico, um BCE. Poxa, 9 é igual a 3 vezes 3. 12 é igual a 3 vezes 4. Pô, 3 e 4 e 5 é pitagórico. Então, se pegar o 3 multiplicar pelo 5, eu vou encontrar 15, que é a hipotenusa. E realmente eu encontro. Então, é nisso que é importante você saber o pitagórico. Você já mata sem fazer Pitágoras aqui a medida, tá bom? Então, vou pagar aqui. A gente já sabe que vale 15. Então, esse boneco aqui, ele vale 15. E agora, como é que eu encontro a minha medida de x? Olha só, eu vou pegar do maior, tá, para o menor. Quem é o oposto, tá? O lado oposto ao ângulo reto no triângulo maior? É 15, né? 15 maior, tá? E no pequenininho? Pequenininho é x. Beleza. Agora eu tenho esse ângulo aqui, tá? Chamar de ângulo A qualquer. Ângulo A. Quem é oposto ao A no maior? É o 9, ó. É esse carinha aqui. E quem é oposto ao A no menor? É o 4,5. Pô, 9 sobre 4,5, isso aqui está 2, né? Não precisa nem pensar muito. Aqui multiplico cruzado, então eu vou ter 2x igual a 15. Esse 2 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser igual a 15 por 2, que vai ser igual a 7,5. Então, encontrei aqui minha resposta, que é a opção da letra B. Observa que esse triângulo aqui é igual aquele que eu mostrei para vocês quando a gente começou o roteiro, né? Costuma cair assim. Isso aqui é questão do Liberato. Costuma cair assim. Então, fica atento com esse tipo de questão. Vamos agora ver mais uma questão da Liberato. Vamos ver agora a questão número 21. Essa questão caiu na prova de acesso ao curso em 2017. A questão fala o seguinte, pessoal. O triângulo retângulo, olha, ele fala que é retângulo, né? Abaixo olha, ele é retângulo e ele também é isósceles. Olha que bacana, né? Está te dando dois dados aí. Sendo BC sua hipotenusa. Então, esse carinha aqui é a minha hipotenusa. Sabe-se que BC, ou seja, essa medida aqui da hipotenusa, ela mede 6 centímetros. Ele quer saber o H. H é esse carinha aqui, né? Esse aqui é o nosso H. Então, vamos... Tá? A gente pode fazer isso aqui de várias maneiras. Vou mostrar a vocês a maneira mais inteligente, que é como você deve analisar a questão. Olha só. Se aqui é hipotenusa, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Beleza? Tranquilo, né? Agora, olha só. Se ele é isósceles, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Por quê? Porque é isósceles. Bom,
Outra coisa, se ele é isósceles, né? O que aconteceu? Aqui eu tenho 90 graus, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse aqui. Como a soma dos ângulos internos tem que valer 180 graus, cada ângulo aqui vale 45 graus. 45 e 45 graus. Tá bom? Até aí, tranquilo, né? Agora, olha só. Aqui também é reto. Também é reto. Olha, triângulo maior aqui. 90, 45, 45. Pequenininho aqui. 90, 45. Quanto vale esse cara aqui? Também é 45. Tá? Assim como esse camaradinho também aqui, ele também vale 45. Igualzinho, tá? Agora você observa o seguinte, poxa, aqui é 90, tá? Se aqui eu tenho 45 graus, 45, e aqui eu também tenho 45 graus, esse lado aqui, tá? É igual a esse aqui. Ó, aqui é 90, nesse pequenininho aqui, tá? 45, 45, esse lado aqui é igual a esse aqui. Como esse triângulo do lado de cá, ele é idêntico, não é idêntico. Aqui eu tenho a mesma medida que eu tenho aqui também. Olha que legal, né? Agora você olha para a questão e vê o seguinte, poxa, esse lado aqui do B até o H, ele é igual ao CH. É igual, tá? E quanto vale BH mais CH? Vale 6. Então, cada medida desse aqui, tá? BH e CH tem que ser igual a quanto? Igual a 3. Então, aqui eu tenho 3, tá? E aqui também eu tenho 3. Agora, olha só. Esse lado aqui é igual à altura. Pô, bacana, né? Então, quanto vale a altura? A altura vale 3 também. A altura é igual a 3, tá? Então, cheguei aqui na resposta da minha questão, a letra A. Aí tem gente que vai aplicar Pitágoras, vai dar uma volta ao mundo. Essa aqui é a maneira mais fácil, mais rápida e mais fácil de você resolver essa questão. Vamos agora ver mais uma questão do Liberato. Pessoal, vamos ver aqui a questão número 36, que caiu na prova de ingresso do ano de 2017. A questão fala o seguinte: considere o triângulo retângulo ABC, retângulo em B, aqui, retângulo em B, e o quadrado BDEF. Presta muita atenção, fica muito atento quando ele fala que a figura é um quadrado, é um retângulo, porque você vai ter que se prender às características da figura. O quadrado tem o quê? Tem 4 lados iguais, tá? E 4 ângulos retos. Então, essa característica que ele vai querer que você saiba, por isso que ele está dizendo que é um quadrado, tá? Então, e o quadrado BDF, conforme ilustrado na figura abaixo. Sabe-se que F é um ponto do segmento AB, então aqui, olha, F está aqui, tá? Nada demais, já teria visto de qualquer maneira. E D é um ponto do segmento BC, também aqui, olha, está sobre BC. É um ponto no segmento AC. O ponto aqui está sobre o segmento AC. E que os segmentos AB e BC medem respectivamente, tá? Ó, os segmentos AB e BC medem 10 e 15. Quem é AB? AB é esse camaradinho aqui, que vai medir 10, e BC é esse aqui, que vai medir 15. Com base nessa informação, ele quer saber a área do triângulo DCE. DCE é esse carinha aqui de baixo, tá? Ele quer saber a área desse cidadão aqui. Vamos lá. Como é que eu vou resolver isso? Você pensa o seguinte: eu tenho aqui um quadrado, tá? Quadrado BDEF. Quando eu falo que eu tenho um quadrado, tá? Eu tenho que esse lado aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui, tá bom? Eu tenho então que saber quanto vale esse x, tá? Para poder então calcular a minha área. Repara o seguinte, eu tenho aqui, tá, um ângulo,
aqui, que eu vou chamar de ângulo 1 tracinho. E aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de 2 tracinhos, tá? Posso chamar do que eu quiser, tá? 2 tracinhos, só para identificar. Vou fazer a minha semelhança, tá? Do ângulo de um tracinho, tá? Vou pegar aqui 2 tracinhos, por exemplo, que tá em cima, né? 2 tracinhos por um tracinho, indo do maior para o menor. Então vamos ver aqui. Quem está oposto a 2 tracinhos no maior? É 15. Quem está oposto a 2 tracinhos no menor? Olha só, se BC vale 15, tá? Vou botar aqui do lado. Daqui até aqui vale 15. Se aqui eu tenho x, olha, aqui vale x, né? Quanto vale esse pedacinho aqui? Ele vale 15 menos x. Tá bom? Então, aqui oposto a 2 tracinhos, eu tenho quem? Eu tenho 15 menos x. Peguei aqui o ângulo, agora eu peguei aqui o ângulo de 2 tracinhos. Vou pegar agora o ângulo de um tracinho só. É esse aqui. Oposto ao maior, quem é? É 10, né? Que é o segmento AB. E vai lá para cima, né? Ao AB. E oposto no menorzinho aqui? É o x. Pô, agora é só fazer o produto cruzado, né? Vou cruzar aqui. Eu vou ter 15x igual, aqui eu tenho 10, que multiplica 15 menos x. Posso dividir os dois lados por 5, porque eu tenho 15 aqui e tenho 10 aqui. Dividindo aqui por 5, eu vou ter 3, aqui eu vou ter 2. Então, vou botar aqui do lado, eu tenho 3x é igual a 2, que multiplica 15 menos x. 3x igual, vou aqui fazer a distributiva, 2 vezes 15 dá 30, menos 2x. O menos 2x vai cair para a esquerda com o sinal positivo. Ele aqui está diminuindo, ele vai passar para lá somando. Então, eu vou ter aqui 3x mais 2x, eu vou ter 5x igual a 30. O 5 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, eu vou ter que o meu x vai ser igual a 30 por 5, que vai ser igual a 6. E agora? Agora, eu quero calcular essa área aqui. Essa área aqui, eu posso pegar os catetos, multiplicar e dividir por 2. Então, encontrei que o x vale quanto? Vale 6. Então, aqui eu tenho 6, tá? Aqui eu tenho 6. Opa, vou apagar aqui. Aqui também tenho 6, né? E aqui eu vou ter, nesse espaço aqui, eu vou ter 15 menos 6. Quanto que é 15 menos 6? 15 menos 6 é 9, tá? Então, eu tenho um triângulo retângulo de catetos 6 e 9. Como é que é a área do meu triângulo? Como é que eu calculo, né? É base vezes altura por 2. Minha base é um cateto, a altura é outro cateto. Posso fazer 6 vezes 9 por 2. Posso cortar aqui 6 com 2, aqui vai dar 3. Então, eu tenho que a minha área é igual a 3 vezes 9, vai dar 27. Isso me dá a opção da letra B, tá? Então, costuma também cair assim em prova. Fica bem atento. Vamos para mais uma questão? Bem, agora vamos ver mais uma questãozinha aqui no nosso roteiro. A questão número 28, que caiu na prova de ingresso do ano de 2019. Essa questão aqui é uma das mais complicadas, né? Se a gente for comparar com a da Liberato, as questões de modo geral, essa aqui é uma que traz bastante elementos e por isso muita gente teve dúvida na época. Vamos então resolver aqui bem pausado para que você não tenha qualquer dificuldade quando pegar uma questão parecida. A questão fala o seguinte para a gente: na frente da Fundação Liberato há uma estrutura que abriga a caixa d'água da instituição. Tendo o objetivo de descobrir a altura da mesma, um menino utiliza um teodolito para avistar o topo da estrutura,
sob um ângulo de 60 graus, com horizontal, conforme o esquema a seguir. Bem, aqui está a estrutura da Liberato. E o que ele dá para a gente? Ele fala, prossegue aqui. Sabendo que o centro da base, gente, é esse aqui, né? Ó, o centro aqui da base, tá? Aqui. Da base superior A, dista 2,5 metros da borda superior. Então, ele está dizendo justamente aqui, essa distância aqui é 2,5 metros. Aqui é o centro como um todo, né? Mas ele fala aqui do A, é na parte superior. E a distância da base do teodolito, que é essa aqui, até o centro da base, olha, a gente falou o centro da base, mede 13,5 metros, sabendo que a luneta do teodolito está a uma altura de 1,7 metros do solo, essa altura aqui, a altura da estrutura, ele quer saber essa altura H, é. Vamos primeiro entender a questão. Eu tenho aqui um menino com teodolito, que é um aparelhinho que é usado em engenharia, topografia, para medir distâncias. E com esse aparelho ele mediu, né, o ângulo. Então ele colocou o aparelhinho aqui, ele está a 1 metro do solo e 70, do solo, e ele apontou para o topo aqui da estrutura. E ele encontrou essa angulação que está aqui. E depois ele mediu a distância aqui embaixo. Como que a gente faz para encontrar a altura dessa estrutura? Vamos lá. Eu já coloquei aqui em vermelho, tá? Para vocês verem. Essa figura aqui, gente, é um triângulo retângulo, tá? Ela pega a borda aqui da estrutura, o ponto da estrutura, esse ponto aqui embaixo, que ele dá para a gente, e aqui o ponto do teodolito. Primeira coisa que você tem que ver, tá? Do ponto D, do ponto A ao ponto B, eu tenho a mesma distância, porque isso aqui é um retângulo, olha. A, B, desceu aqui, tá? Pelo ponto vermelho aqui. Então, eu tenho que essa distância aqui, daqui até aqui, também mede 2,5 metros, tá? Igual aqui a de cima, tá certo? Se eu sei que do ponto C ao ponto D eu tenho 13,5 metros, eu queria saber então apenas desse ponto aqui até o ponto C, qual vai ser essa distância? Vai ser 13,5 menos 2,5, tá? Se tudo aqui mede 13,5 e aqui eu desconto 2,5, aqui me sobra quanto? Me sobra 11, tá? Que é a diferença de 13,5 para 2,5. E agora? Bem, eu tenho um triângulo retângulo, sei quanto vale um dos ângulos, 60 graus, e quero encontrar essa altura aqui, tá? Na verdade, eu quero encontrar o H, mas aqui no triângulo eu tenho que encontrar o X para depois poder encontrar o H. Vamos lá. Eu tenho aqui um lado oposto ao ângulo de 60 graus, que é o X, e tem aqui um lado adjacente. Então, eu tenho um cateto oposto e um adjacente. Qual é a relação que eu vou ter que usar? Eu vou usar tangente, né? Eu vou usar tangente de 60, tá? Que vale quanto? Vale raiz de 3. Tá, mas tangente de 60, aqui, ele também é igual a razão de x por 11. X por 11. Tá certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho que x é igual a 11 vezes raiz de 3. Aqui eu tenho que raiz de 3 é igual a 1,7. Então, eu tenho 11 vezes 1,7. Como é que eu faço essa conta aqui? Veja bem, para não trabalhar com um decimal, eu vou fazer 11,17 e depois vou numa casa para a esquerda. Que eu vou colocar 17 vezes 11. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 7
aqui vai dar 1. Então, aqui ficou 7, 8 e 1. Então, ficou 18,70. Aí, repara que esse valor aqui é igual a x. Só que aí o aluno, ele vai na pressa e ele fala, pô, 18,70, ele vai na letra A, ele está com o dedo na letra A sem pena. Aí ele perde a questão. Por quê? A 18,70 é desse ponto aqui até esse aqui. Ele não colocou a altura do menino na luneta, né, no teodolito. Então a resposta vai ser 18,70 mais 1,70, que vai dar 0, vai dar 14, vai 1, 8, 9, 10, 20,40. A opção da letra B. Tá certo? Bem, gente, esse roteiro aqui, junto com aquele roteiro que eu falo de perímetro, área, são os mais importantes, porque sempre cai uma questão envolvendo esses temas aí. Às vezes cai mais de uma questão. Recomendo a você que ainda tem dificuldade nessa matéria, que sentiu um pouco difícil, tá? Reveja esse vídeo, baixa o roteiro, vai fazendo junto ali, porque é praticamente certo que vai cair uma questão com esses temas aqui, tá certo? E como eu falei, acabando o nosso 15º roteiro, que eu espero estar publicando até sexta, no máximo sábado, agora da semana, a gente vai começar a fazer bastante exercício. Eu vou trazer questões, vou trazer vídeos curtos, cada um com duas ou três questões, daquelas que eu considero mais complicadas, para que você possa poder resolver. E também peço que, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma questão desse estilo do Liberato, que você, encontrei num site, tal, não sei o que, baixei um PDF, manda para o meu e-mail, tá? Eu recebi essa semana agora um e-mail de um aluno perguntando, professor, o roteiro número tal, acho que era o roteiro número 6, acho que era de álgebra, tem uma questão que eu não estou entendendo tal. Essas dúvidas que eu estou agora recebendo, todas elas eu estou anotando e também vão ser objeto de um vídeo quando a gente começar a fazer apenas a resolução de questões. Então é isso. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi bem longo, né? E se você gostou, dá o seu like para poder ajudar nessa divulgação desse trabalho. E também compartilha com um amigo seu que vai fazer essa prova ou que esteja apenas vendo esse conteúdo na escola. Bem, vou ficando por aqui, desejo ótimos estudos e te espero no roteiro número 14. Até lá e fica com Deus.